Olá, como estão? Espero encontrá-los bem. Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. E gostaria de dizer para você que está me assistindo pela primeira vez, ou para você que já vem me acompanhando, que o Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que aqui no programa nós não conseguimos comentar a revista inteira. Então eu quero te convidar a acessar o nosso portal, que é o www.revistabemmais, tudo junto.com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra, em seu formato online. Você vai poder verificar o ponto de distribuição mais próximo de você, lá no íconezinho distribuição, ou ainda, se preferir, entre em contato através do e-mail faleconosco@revistabemmais.com.br ou pelo telefone, que é o 35 34 93 10, e solicite sua assinatura. Pessoal, o meu convidado hoje, ele foi entrevistado na sessão Tecnologia desse mês. Ele é o Freud Alvarenga, ele é técnico de informática e sócio proprietário da Luau, que é a empresa que presta o serviço, né? E, obviamente, que a Luau Informática, então, se ele é sócio proprietário do Luau Informática, ele vai nos falar sobre informática, ou seja, como que a gente, leigo, né, vai conseguir aproveitar o que o nosso computador tem de melhor para nos oferecer, além de esclarecer dúvidas comuns que surgem no dia a dia, tá? Então, eu acho que o programa hoje vai ser bem interessante, porque é dica do dia a dia de quem utiliza essa importante ferramenta digital. Freud, seja bem-vindo ao nosso programa, fique extremamente à vontade. Eu sei que eu tenho que seguir um roteirinho aqui, mas talvez eu siga o meu coração, porque eu sou uma péssima usuária de computador. Tranquilo. Então, eu espero que assim, as minhas dificuldades também ajudem o nosso telespectador. Tá? Então, à vontade. Obrigado pelo convite. Vamos tentar esclarecer as dúvidas aí. Vamos lá. Primeira pergunta. Freud, sabemos que a internet é um mundo, aliás, ilimitado. E com ela podemos consumir informações tanto construtivas quanto destrutivas, né? Entretanto, existem pessoas perigosas do lado de lá, né, que acabam espalhando vírus para contaminar o computador de outras pessoas. Então, explica para a gente o que vem a ser um vírus digital. Nada mais é do que um programinha pequeno, criado para danificar a máquina do usuário ou obter informações desse usuário. Aí, de repente, senha de banco, informações... Meu CPF, enfim informações pessoais. Para uso de benefício do criador do vírus aí. Enfim, basicamente é isso aí, um vírus. Tudo vai depender da intenção de quem mandou. Exatamente. O que tá ele manipulando quer roubar o vírus. de você. Exatamente. Perfeito. E por quais meios digitais, né, esses vírus se propagam e como eles agem no nosso computador? Então, na verdade é assim, bom, e-mail, redes sociais, enfim, tem vários programinhas aí, vários caminhos para você ser vítima de um vírus, né? Até mesmo sites, principalmente sites adultos, piratas, aí, né? Também sites adultos, aí é de praxe pegar vírus, é o que mais, na verdade, sites para adultos é onde você pega mais vírus, porque no geral são os mais visualizados aí dentro das redes sociais. Basicamente é por esses caminhos aí para você ser infectado por vírus. Lá no escritório, uma coisa que eu sempre chamo a atenção do meu pessoal é exatamente isso. Nós temos vários tipos de e-mail. Então, se o meu assunto é comercial, eu tenho o e-mail da área comercial. Se o meu assunto é administrativo, eu tenho o e-mail da área administrativa. E tem esse canal aberto aí que é o Fale Conosco. E no Fale Conosco vem de tudo. Um monte de spam. Exatamente. Entre eles, e-mails do tipo assim, confirmação de cadastro. Nem abra uma coisa dessa, porque no Fale Conosco, teoricamente, não é uma porta oficial para se tratar desse tipo de assunto.
Então também cabe ao usuário um pouquinho de bom senso, não é isso? Na Freud? verdade, assim, esse e-mail, a gente usa até o nome de SPP, se pegar, pegou. Na verdade, SPP. se pegar, pegou. Ele manda lá, o cara cria lá, eu recebo isso também nos meus e-mails da empresa, e você recebe lá que, tá aqui o seu comprovante de transferência, tá aqui o seu exame médico, enfim. Só que vem zipado, os arquivos costumam vir zipados. Por que zipado? Porque se ele vier aberto, esse vírus vier aberto, automaticamente quando cair no teu e-mail, o seu antivírus vai identificar e vai falar que existe alguma coisa suspeita. Então, a maioria dos arquivinhos que vem zipados, comprovante de banco, transação de banco, Não tipo coisa, abra. não, eu recebo coisa da Caixa Econômica que eu não tenho conta na Caixa Econômica. Então é uma questão de bom senso. Uma questão de bom senso. E que é mais de costume vir também coisa do Serasa. As pessoas se preocupam, né? Nome sujo e tudo mais. Você está com o nome sujo. Mas todos esses contatos são todos contatos via telefone, por carta. Não é por e-mail. Não é por e-mail. Então, ignora. E se achar que, de repente, tem alguma coisa, você suspeita que pode ser uma coisa verídica, liga lá para a empresa, para quem está te cobrando, mas está te mandando. Abra. Liga primeiro. Não abra. Exatamente. Eu tomei a liberdade até de citar o exemplo de um ambiente corporativo dentro de uma empresa. Mas a gente em casa, a gente sabe com quem a gente troca e-mail. A gente sabe para quais bancos a gente deu o nosso e-mail. Então, a gente tem que prestar atenção em quem se relaciona ali com a gente. Né? Suspeito, assim, quando eu digo suspeito olhou o remetente lá, quem me mandou o e-mail? Eu conheço alguém com esse nome? Exatamente. Né? Que relacionamento eu tenho com essa pessoa? Então, a partir do momento que a gente se preocupar com isso, a gente começa a se proteger nesse sentido. Não é? É mais por aí mesmo do que propriamente o conhecimento do que está te mandando lá. Você tem que ver isso antes de clicar ou abrir. Exatamente. Então, eu acho que a gente vai fechar o nosso primeiro bloco e fica aí a mensagem com relação a vírus. Então, existe lá o povo do mal que manda isso, mas eles não conseguiriam nos afetar se a gente não abrir a porta. Ser prudente. Não é? Então, como que tem um ditado antigo que é prudência e chá de... Eu não sou tão antigo assim, eu não sei. Veja só. Então, diante disso, como ele não é antigo e eu vou chamar o nosso intervalo para tomar um pouquinho de água, molhar minha gargantinha. Pessoal, voltamos já já. Não saia daí. Olá, pessoal. Estamos de volta. E nem mesmo ao longo do intervalo a gente conseguiu lembrar do ditado que eu queria dizer aí. Mas, enfim, o programa continua, o bate-papo é com o Freud. Nós estamos falando sobre as dificuldades que usuários comuns, né, têm com relação aos seus computadores. No primeiro bloco, a gente falou muito sobre a questão do vírus. Então, eu acho que uma das perguntas que eu ia te fazer era o que posso fazer para me proteger contra eles. Bom, eu acho que é aquilo que eu mesmo respondi por você, né? Basicamente é isso, mas assim, na verdade assim, um antivírus atualizado é fundamental, mas a segurança nunca vai ser 100%, independente de ser um antivírus pago ou free. Tá. Para você ter uma ideia aí, eu dei uma informação sobre vírus e tudo mais desse gênero, aproximadamente 500 mil vírus por dia são colocados nas redes aí. Então, assim, como que funciona o sistema de proteção para os vírus? Existe um vírus novo, ele é detectado pelo fabricante do antivírus lá, eles criam a vacina e pela atualização do seu antivírus, você vai ser protegido desse vírus. Só que imagina 500 mil vírus por dia numa rede, eles detectarem todos esses vírus e criar uma vacina e você receber isso numa atualização do seu antivírus. É impossível, impossível. Então, é mais você ser prudente na hora de acessar uma página, fazer download de arquivos no geral, do que provavelmente o antivírus vai te proteger. Perfeito. Bom, vai que eu não consegui me proteger e meu equipamento foi contaminado. O que eu devo fazer, Freud? Primeiramente, a varredura, né? Todos os antivírus têm um sistema de varredura para encontrar vírus. Mas, assim, eu aconselho, na verdade, levar numa assistência de confiança, porque, primeiramente, você não sabe a gravidade do vírus que infectou seu computador. Vai que, de repente, para coletar informações suas pessoais aí, acessar seu banco, enfim, fazer alguma coisa do gênero aí.
Então, eu aconselho que leve alguma assistência. Como eu te disse, a demanda é muito grande de vírus. Sim. E vai que esse antivírus que você usa lá, mesmo atualizado, não consegue remover esse vírus. Então, leva uma assistência para ter certeza que isso vai ser removido e resolver esse problema definitivamente. Entendi. Me fala uma coisa, tem alguma dica que eu consiga olhar para um site e falar, esse site é duvidoso, é perigoso? Na verdade é assim, a diquinha básica sobre isso é assim, quando a gente fala de site, a gente fala de muito links, clicar em links e tudo mais. Basicamente, se você perceber, tudo quando é link, costuma ser HTML, algo do tipo extensão do arquivo. O que costuma ser feito assim? Você recebe, às vezes você recebe até um e-mail com clique no link para ver nossas fotos, por exemplo. Se você colocar o mouse em cima do link, você consegue visualizar uma barra de tarefa com a extensão do arquivo. Mas você vai ver lá, tipo, HTML, barra, 2 pontos, bem mais, Osasco, aí você vai lá, ponto .exe, ponto .scr. O que isso significa? Tudo que é ponto .exe ou ponto .scr é executável. Se eu clicar, ele vai executar alguma coisa no meu computador. E aí pode ser a abertura da portinha para o danadinho entrar. Exatamente. Então, assim, é bom assim, algum link, página no geral, as links costumam ser mascaradas em imagem, fotos, você vai clicar numa imagem, alguma coisa do tipo. Mas ele te dá o caminho, ele te mostra. Quando você coloca só o mouse sem clicar em cima, ele te mostra a extensão daquele arquivo. O que significa aquele arquivo? Você fala que a imagem tem que ser JPEG. A extensão de imagem é JPEG, não exe ou SCR. Bom, de uma forma geral, vamos nos lembrar que esse nosso programa é para aquela pessoa bem do básico. Então, botou o mouse, O ponteiro viu do mouse que está em cima, escrito EXE ou qual é a outra? SCR. SCR, não... Não, desde que não seja uma coisa que realmente você quer executar. Sim. Se você for um programa, você vai ser essa extensão. Sim, vai mas ser caso executável. contrário, Não sabe de onde veio, não conhece a pessoa que mandou, não execute. Não faça isso. Perfeito. Freud, com a população de pequenos dispositivos móveis aí, como smartphones, tablets, notebooks, enfim, tudo isso que a gente tem, né? E com o exponencial crescimento da quantidade de pessoas que passaram a utilizar os computadores virtualizados, e isso, obviamente, que tem sistemas compartilhados e outros tantos meios, recursos, enfim, né? Quais são as preocupações que a gente tem que ter no manuseio disso aí tudo? Na verdade, a maior preocupação dos usuários em geral em smartphone, computador em geral, são os dados. Tá. E o recurso que já existe razoavelmente um tempo aí são as nuvens. O uso de nuvens. O que seria a nuvem? Seria aí, disco de armazenamento virtual. Que é o famoso backup. Exatamente. O que é interessante é você usar a nuvem. Existe free, versões free, também versões pagas, mas assim, eu usando um sistema de nuvem, que são programas que você pode instalar, que tem Dropbox, OneDrive, iCloud, existem vários programinhas do gênero aí. Eu salvando todos os arquivos na pasta que ele cria, ele joga todos esses dados em uma nuvem, num armazenamento fora do seu computador. Qual é a vantagem? Se quebrar meu computador, se ele for extraviado, ou qualquer coisa do gênero, eu acesso esses arquivos de qualquer outro computador. Ok. Então isso é muito interessante. Tem documentos importantes, imagens, fotos, que a gente se perder, não tem como recuperar. Enfim, esse sistema é muito interessante para quem não quer perder os seus dados. Então eu recomendo o uso de nuvem. Ok. E para usuários assim, não tão experientes, é difícil acessar e fazer o download Não disso? tem segredo. Basicamente, vou dar um exemplo de um programa, Dropbox, é o que eu uso. Você baixa o programinha, instala o programa. Aí você tem que criar uma conta lá. Como você vai criar uma conta? Seu e-mail, ele vai abrir, ele vai te pedir para você colocar uma senha para acessar esse programa. Pois bem, fez isso, ele cria uma pastinha lá nos documentos da máquina do usuário, que se chama Dropbox. Então, tudo que eu jogar lá dentro, ele faz upload dos arquivos. Então, automaticamente, tudo que eu jogar dentro dessa pasta, ele vai arrastar, fazer um upload e jogar na nuvem. E aí, pois bem, perdi meu computador, ele quebrou, deu pau no HD, enfim. Quero acessar meus arquivos. Qualquer outro computador, eu vou na página do Dropbox, coloco meu e-mail, senha e acesso meus arquivos. Quero tirar de lá, quero passar para um outro computador, fazer uma cópia. Posso copiar, jogar em outro computador. E assim segue, sem perder nada de arquivo. Perfeito.
Já estamos no final do segundo bloco. Só que assim, eu vou deixar a pergunta no ar, tá bom? Olha como ela é grandinha também. Sabemos que existem inúmeros provedores de e-mails atualmente, como Gmail, Hotmail, entre outros. Cada um deles tem sua singularidade, sua particularidade. Então, te pergunto de maneira bem didática. E também por muitas pessoas terem essa dúvida, né, que eu estou te fazendo essa pergunta. Como faço para anexar um arquivo? Parece bizonho eu estar te perguntando Parece. isso, mas por incrível que pareça, muitas Sim. pessoas não sabem fazer isso. Só que você não vai responder agora, tá? Pessoal, quer aprender a colocar um anexo no e-mail? Fica sentadinho aí que já já eu volto com a explicação do Freud. Até mais. Olá, pessoal, estamos de volta e a pergunta, a ajuda que eu deixei no ar, né, solicitei no bloco anterior, era com relação a como que a gente faz, coloca um anexo no nosso e-mail. Você pode dar essa dica aí pra gente? Bom, para resumir a pergunta, né, a resposta dessa pergunta, na verdade, assim, pelo fato de os provedores de e-mails aí, né, serem de layouts diferentes, as pessoas têm uma dificuldade de encontrar aonde anexar o arquivo. Mas, teoricamente, todos usam lá um ícone que é um clips. Clicou no, Tá. no ícone... Então, o ícone, gente, para quem não tem muita intimidade, Uma figura. são desenhinhos, figuras. Então, procure a figura de um clips, aquele clips que a gente Exatamente. prende o papel. Exatamente. Tá. Clicou lá, vai abrir uma janelinha para você procurar o arquivo que você deseja anexar nesse e-mail. Clica nesse arquivo e já vai ficar anexado. Depois é só enviar. Clicar em enviar. Muito bem. Fala uma coisa para mim, qual é a diferença de um e-mail com cópia e com cópia oculta? Bom, e-mail com cópia, a pessoa principal que recebeu o e-mail vai conseguir visualizar que outras pessoas receberam também o mesmo e-mail. Então Então, todo mundo sabe quem Sim, de fato recebeu. Exatamente, fica aberto para todos, né, para saber quem recebeu o e-mail. Na forma oculta, se eu mandar um e-mail na forma oculta, o destinatário não vai saber que outras pessoas receberam esse e-mail. Eu tenho essa possibilidade de mandar Então, sem saber. Na prática é assim, eu estou mandando um e-mail para você, mas eu quero que uma terceira pessoa saiba do conteúdo do nosso e-mail, mas eu não quero que você saiba que essa pessoa está sabendo. Isso. Então, eu coloco lá com cópia oculta, é isso? Exatamente. Ah, entendi. Bacana. Vamos lá. Alguns arquivos necessitam de um determinado programa ou software para funcionar, né? Então, te pergunto, o que fazer para saber o programa certo que devo baixar para conseguir abrir aquele arquivo? Primeiramente, tem que identificar que programa que vai rodar, que vai fazer com que aquele programa abra, o que você quer rodar, abra. Na verdade é o seguinte, tem que saber a extensão do arquivo. Volta lá, quando eu falei do SCR, enfim, são extensões de arquivo. Primeiro você vai ter que descobrir que extensão de arquivo do programa que você quer abrir. Tá. Do arquivo que você quer abrir, na verdade. E aí depois, com isso, você pode fazer o download do programa para poder executar esse arquivo. A questão é o seguinte, alguns programas são pagos, outros são free. Tá. Se você quer usar um programa, por exemplo, você tem um programa em Word, pacote do Office aí, é pago. Então, se você quer abrir um arquivo em .doc, que é .doc, né, o arquivo de Word, você vai ter que comprar esse software para estar executando. Agora tem um arquivo em PDF, que é .pdf, a extensão do arquivo. Você vai ter que baixar um Adobe Read, por exemplo, que lê arquivo PDF. Tá. Ele é free. Então eu posso baixar sem pagar nada. Então, primeiramente, tem que identificar qual que é a extensão do arquivo e depois descobrir se realmente é pago ou não e fazer o download do programa, comprar o programa, enfim. Tá, e quando você fala em baixar programas frees, você recomenda algum site que disponibilize programas Então, isso é um pouco... de procedência, né, então, que não traga vírus? Isso é um pouco complicado hoje em dia, porque hoje em dia a maioria dos programinhas, eles costumam vir mascarados. Eu quero baixar um programa, um determinado programa. Vou baixar o Adobe Read para ler um arquivo em PDF. Depende de onde eu baixar esse programa, ele vai acabar, eu vou instalar esse programa, ele vai acabar instalando um monte de outros programas que eu não queria que ele instalasse no meu computador, que vai interferir no desempenho do computador. Bom, então, assim, eu aconselho que baixa no site do fabricante, lá no site do fabricante.
Entendi. Descubra quem que é o fabricante do programa. Na verdade, se você procurar no Google pelo programa que você deseja, costuma ser sempre o primeiro link lá costuma ser do fabricante. Clica no ver se é do fabricante e não site de download. O site de download instala um monte de coisa. Entendi. Bom, em última instância, sempre fica aí a recomendação de procurar um profissional da área, né? Não sabe, procura auxílio. Tá em dúvida? Faça isso, é melhor. Procure o Freud ou outros Freuds tantos que tem aí pela cidade de Osasco. Alguém de confiança. Então tá. Voltando aí na questão de baixar, né? Primeiro, então, eu descubro a extensão. Para saber o programa compatível. Para saber qual é o programa compatível. Uma vez descoberto qual é o programa compatível, como que eu faço para instalar ele? Para baixar e instalar? Como a gente acabei de falar, a gente tem que ir sugiro que vá no site do fabricante. Se o programa for free, beleza, não paga nada. Se for pago, que você faça o procedimento de pagamento desse programa, você vai baixar o instalador, que é um programa que é .exe, que é executável, eu vou ter que instalar esse programa. A instalar o programa é peculiar de cada programa. Cada um tem um jeito de instalar, uma forma de instalar. Mas, basicamente, todos os programas são intuitivos. Tá. É um avançar seguir e o concluir. passo a passo lá. É intuitivo. Ok. Existe algum aparelho eletrônico que pode auxiliar o computador a melhorar o desempenho dele? Na verdade, a gente usa o tema de upgrade. Para você melhorar o desempenho, seria aí um upgrade no computador. O que seria isso? Um aumento de memória, uma troca de processador mas mais... aí requer um profissional Só da área. profissional. Perfeito. Qual é a importância de se fazer a manutenção periódica do seu computador? Bom, isso é interessante a pergunta, porque com a manutenção periódica do computador, além de você evitar dores de cabeça aí, com vírus e tudo mais, você também aumenta o uso do seu equipamento, né? Tanto como prevenção. Vamos fazer uma preventiva de componentes, como também de sistema, você consegue manter essa máquina com mais vida útil aí, e, obviamente, né, economizar com gastos com outras máquinas que vão ter que ser trocado, algo do gênero. Entendi. Freud, me diga uma coisa, hoje os celulares e smartphones são febre no mundo inteiro e não é diferente aqui no nosso país, né? Quais dicas de segurança você daria para os usuários dessa tecnologia? Bom, então, até eu uso alguns programinhas do gênero no meu smartphone. A preocupação maior com o smartphone são com os dados, informações de senha, redes sociais, tudo salvo no celular. O que eu aconselho a usar aí, programinhas que você consegue rastrear o seu equipamento. Tá. Existe como Where's My Droid, Plan B, existem alguns programinhas que esses programinhas fazem. Extraviaram meu celular, eu perdi meu celular, eu consigo, via GPS, saber localizar onde ele está, o equipamento. Pois bem, eu fui roubado então, cara, eu localizei, o cara está num lugar que eu não consigo acessar. Tem meus dados lá, eu consigo apagar meus dados, apagar todos os meus arquivos que estão no celular. Eu consigo mandar alerta para o cara, ficar enchendo o saco do cara que me roubou lá, ficar piscando, fazendo barulho, algo do tipo. E até mesmo tirar uma foto do sujeito que está no celular para meio de ajudar polícia, algo do gênero. Então, eu aconselho programas do gênero, tem free. Aconselho que pegue os pagos, que tem mais recursos. Você paga super baratinho, R$10, aí o Pro. E é bem interessante esses programas, sim. Bacana. Bom, Freud, infelizmente o nosso programa é curto. Teria muito mais perguntas para te fazer. Em pouquíssimas palavras, você tem algum conselho que você julga muito importante para o nosso telespectador? Na verdade, assim, se atente. Usar computador é uma ferramenta importantíssima para qualquer um. A gente é refém, na verdade, de computador hoje em dia. Tudo se faz no computador. Então, atente na hora de navegar nas páginas, clicar em arquivos que não conhece, e-mails que você não conhece. Se atente, não clicar, não executar programas que você não conhece, para não ter umas dores de cabeça maiores aí nessa vida. Bacana. Bem, gente, com isso, eu agradeço a sua participação, tá? Porque a gente chegou ao fim do programa de hoje. Mais uma vez eu quero agradecer o prestígio, a audiência e convidá-los para o próximo programa, onde falaremos sobre inteligência emocional e como ela pode colaborar para um melhor relacionamento. E esse relacionamento é relacionamento interpessoal, não é somente o amoroso, com pessoas em todos os âmbitos da nossa vida, tá? Espero vocês na semana que vem. Até lá, pessoal!